Olá! Então vamos ao vídeo 2 a respeito do nosso estudado, né? Karl Marx. Então uma das questões importantes aí para a gente ter em mente quando vai estudar, vai entender Karl Marx, são os problemas. Não basta ler Marx, porque ler é uma coisa, compreender é outra. O problema da compreensão, um problema complexo. O problema da compreensão é o problema da hermenêutica, né? Da interpretação do que está sendo dito. Então, uma das dificuldades que a gente vai encontrar em Marx aí é o uso de palavras e conceitos muito profundo, muito grande, né? Por exemplo, Marx fala em preço e valor como coisas distintas. Nem sempre no nosso cotidiano nós usamos que tais palavras têm diferença. Você perguntar assim, qual o valor disso aí, qual é o preço, né? Pode significar a mesma coisa, dependendo do contexto da conversa. Mas para Marx, as palavras têm diferenças, os conceitos têm diferenças entre si. Então, um conceito importante que Marx usa é o conceito de alienação. Esse é um conceito muito importante que Marx não cria, ele toma isso aí de Hegel, né? O Hegel é que trabalha esse conceito de alienação. Então, vou primeiro falar aqui sobre alienação para Hegel e depois como isso adquire sentido diferente para Marx. Bom, o que seria para Hegel a alienação? Alien significa estrangeiro, né? Outro, aliens, filme Aliens, né? O estrangeiro de outro planeta, de outros mundos, né? Aliens. O alienígena é o estrangeiro. Pois bem, então, alienação quer dizer a capacidade de tornar algo estrangeiro. Isso acontece, por exemplo, onde? Você produz alguma coisa que sai da tua cabeça, da cachola, você produz ela e se torna uma coisa distinta de você. É um produto. O artesão toma a madeira, a matéria-prima que ele tem, e faz artesanato, e ele cria uma peça. No momento que essa peça está criada, ela se torna alheia, alienada em relação ao seu criador. Então a alienação faz parte, ela é intrínseca à própria condição humana, porque o ser humano gera, manipula, ele gera coisas que lhe são estranhas, né? Que pode se tornar, saem dele, mas lhe tornam estranhas. Então essa é uma capacidade humana fundamental. E Hegel percebeu que isso da criação, da alienação, você vai objetivar as coisas. Veja, distinção de sujeito e objeto, né? Você tem objetos objetivados aí por conta da alienação. Isso também nas relações de compra e venda, né? Entramos aqui na seara do direito, né? Você pode alienar uma propriedade. Porque tem mais questões mais complexas sobre a propriedade, talvez a gente tenha que fazer aí só discussão sobre a propriedade, né? Mas a alienação quer dizer a capacidade de você tornar aquele objeto sair-se de você, sair do teu âmbito proprietário, né? Então a alienação é a capacidade de compra e venda também. Veja, o Hegel está falando a alienação como uma capacidade intrínseca do ser humano dele poder criar coisas, produzir coisas, né? Então, em espanhol, enajenación, né? Você levar as coisas para fora, né? Tirar dentro de você uma ideia que se transforma em alguma coisa. A alienação é fundamental. É a capacidade do ser humano de produzir coisas, né? Então daí veja como é que a coisa aí vai para Marx, né? Marx vê esse conceito em Hegel e tal, e começa a se perguntar, pera lá, como é que isso funciona na indústria? Lembro que no primeiro vídeo aí eu tinha comentado que Marx está pensando na indústria, naquele elemento material da realidade, da produção das coisas, né? Então, na indústria, o que acontece? O trabalhador produz as coisas, né, dentro da linha de produção,
E ele está as coisas que ele faz, das coisas que são produzidas pelo seu trabalho, ele está alienado. As coisas se separam dele. Vejam, quando o artesão produz uma peça, no momento que ele produz aquela peça, pertence a ele. É separado dele, mas pertence a ele. E qual o problema da indústria? O cara trabalha e as coisas não pertencem ao trabalhador. Esta que é a questão que está no pensamento de Marx. A produção, aquilo que ele faz com as mãos, não é dele. De quem pertence? Pertence ao capitalista. Aliás, vamos fazer uma observação boa aqui, né? Marx não usa a expressão capitalista, porque ele vai usar capital. Essa expressão capitalista, o capitalismo, aparece aí no século XX praticamente. O uso mais forte. Marx está falando sobre o capital. Capital como para responder aquela pergunta feita no vídeo anterior, no primeiro, né? Como é que aumenta a riqueza? De que maneira a gente explica isso? Então, como é que aumenta o capital? O capital é alguma coisa que aumenta, que entra num circuito de produção, um modo de produção, e ela volta aumentada. O cara tinha 100, volta no circuito, volta a 200. Pois bem, agora o conceito é alienação. O trabalhador, ele está alienado do seu próprio trabalho. Aquilo que ele gera com as suas mãos não lhe pertence. Então, na relação do capital, o trabalho do trabalhador foi comprado, foi pago no preço estipulado aí para o salário, né? E as coisas que o trabalhador produz não lhe pertencem, né? Não lhe pertencem mais. Então, alguém poderia perguntar, mas qual que é a diferença, então, entre um modo de produção escravocrata e assalariado? Neste particular, não tem muita diferença, exceto que o trabalhador escravo, ele tem as mãos com as quais ele trabalha, só que essas mãos não lhe pertencem. As mãos pertencem ao seu proprietário, porque a escravidão faz com que o regime de trabalho seja definido e dado pela propriedade. O escravo se torna propriedade do proprietário dos escravos, do senhor dos escravos. Então, o que o escravo fizer jamais lhe pertence, porque as mãos dele não pertencem a ele. Se ele tem uma ideia, essa ideia jamais vai pertencer a ele, pertence ao seu proprietário. Na relação escravocrata, digamos escravista, ela mantém a diferença em relação ao trabalho assalariado. Por quê? Porque o trabalho assalariado apenas aluga a força de trabalho do trabalhador. É um aluguel. Você aluga, né? Ao invés do trabalhador ter o usufruto de tudo que ele produz, não, é um aluguel só da força de trabalho. Não é do que ele produz para outro, né? Então, o sistema assalariado, você defende a ideia da liberdade, por exemplo, né? Veja, os Estados Unidos, a ideia da liberdade. O que seria a tal da liberdade? A liberdade, você não pertence a ninguém, você não é escravo, né? Mas você pode vender, alienar a sua força de trabalho, a sua capacidade de produzir coisas para alguém que tenha o capital. E aí você está alienado também daquilo que você produz, né? Você não é dono daquilo que você faz porque você vendeu sua força de trabalho para quem comprou, para quem a alugou. Não é uma compra, é um aluguel, né? Trabalho é um aluguel. Então as rendas do salário também são aluguéis. São pagas, você recebe por ter alugado a sua força de trabalho, né? Até vou um pouquinho mais longe aqui, talvez até mesmo na reflexão. Na verdade, todo trabalho se pauta, né, por essa ideia de aluguel. Você nem a prostituta não se vende, né? Ela aluga o seu corpo. A prostituta não se vende porque ela não pertence a quem comprou. Ela está alugando, né, durante um tempo ali a sua capacidade de serviços, digamos assim, né? É a capacidade de uso. Capacidade de uso. Então todo ser humano tem uma capacidade de uso que é posta para o aumento do capital.
Só que nessa capacidade ela está alienada. Se você pensa no exemplo que dá da prostituta também, ela está alienada naquele trabalho que ela faz, porque ela apenas está alugando uma parte do trabalho dela. Então, pensa no caso da indústria, os trabalhadores estão alienados em relação àquilo que eles produzem, porque eles são, a força de trabalho deles é alugada para a realização do capital. Então veja, essa força de trabalho é comprada por um preço menor do que a pessoa tem condição de produzir. As mãos dele produzem lá qualquer produto, né? Esse produto, o custo de produção desse produto pago para que ele pudesse chegar dali é muito menor do que o produto realizado. Essa que é a questão que Marx percebe, então. O input, né, o valor pago pelo aluguel da mão de obra é muito menor do que o produto que é finalizado pelo trabalho humano. Porque, mais uma vez, lembrando bem, né, as máquinas não conseguem produzir mais do que elas recebem, do que elas estão injetadas, né? A injeção, quanto custa a máquina? 100 mil, ela vai produzir aquilo que ela custa, né? Precisa, veja bem, ela não vai produzir, não consegue produzir mais, ela não consegue colocar na produção, se o valor da aquisição da máquina é 100 mil, ela não consegue colocar na produção 200 mil. Apenas a mão de obra, que é paga um valor menor do que ela produz, faz essa façanha, né? E daí Marx percebeu que é dali que se gera o excedente, o valor maior. E é aí que faz com que o capital também cresça, porque você compra por menos, é ali que está o segredo e o coelho da toca, né? O coelho da moita. Bate a moita e o coelho pula. Tá bom? Alienação, conceito importantíssimo, que Marx toma de Hegel, mas ele consegue trabalhar isso aí no ponto de vista do trabalho da produção industrial, né? Alienação, conceito legal para a gente compreender. Abração.